Eu sou Arlinda César, professora do Instituto Venturi para Estudos Ambientais, e hoje eu gostaria de falar com você sobre gestão de resíduos domiciliares em época de pandemia. O primeiro passo é sempre se perguntar: eu preciso gerar esse resíduo? Ele é de fato necessário? Esse é o primeiro passo. Mas depois que o resíduo é gerado, você tem que entender como deve separar os seus resíduos em casa. Vamos lá. Apenas para lembrar que os resíduos domiciliares são aqueles originários de atividades domésticas, ou seja, aqueles que geramos dentro das nossas próprias casas. Uma vez que os resíduos são gerados, em quantas frações você deve separá-los? Em 4 frações. Resíduos orgânicos, resíduos recicláveis, resíduos especiais e também os rejeitos. Os resíduos orgânicos é o que nós chamamos da fração compostável. Em geral, dentro de uma casa, eles são gerados dentro da cozinha, ou seja, no momento em que se vai preparar os alimentos, as sobras, cascas, mesmo depois as sobras de comida. Alguns municípios já contam com iniciativas de compostagem ou mesmo biodigestores para tratar os resíduos orgânicos. Estes podem ser transformados em adubo ou energia, e é muito importante que você faça essa separação. Já a fração reciclável é também conhecida como resíduos secos. São as embalagens, todo aquele material que vai ser encaminhado para os galpões de triagem, onde ficam os catadores, e dali esses materiais são encaminhados para o mercado. Ou seja, é de grande importância porque ele volta para o circuito mercantil. Esses resíduos geram emprego e renda para muitos catadores. Os resíduos especiais são aqueles considerados potencialmente perigosos para o meio ambiente e também para a saúde das pessoas. Dentre estes estão as pilhas, lâmpadas, medicamentos vencidos, eletroeletrônicos como celulares, computadores. Estes resíduos nunca devem ser descartados na coleta comum. Se o seu condomínio não possui coletores para resíduos especiais, você mesmo deve levá-los até um ponto de entrega voluntária, como, por exemplo, em farmácias você pode descartar os medicamentos vencidos. Alguns supermercados possuem coletores para pilhas, baterias e até mesmo para lâmpadas. Você pode se informar melhor sobre como e onde descartar os resíduos especiais no site da prefeitura do seu município. Já os rejeitos são aqueles que não são passíveis de recuperação ou mesmo de tratamento, seja por ausência de tecnologia ou de viabilidade econômica. Então, estes não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada em aterros sanitários. Mas por que você deve separar os seus resíduos? Porque cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Quando os resíduos estão misturados, isso dificulta ou mesmo inviabiliza a sua reciclagem. E em tempos de pandemia, o que muda com relação aos cuidados com os resíduos? Embora os procedimentos de separação não precisem ser alterados em relação ao sistema já adotado na coleta seletiva, a pandemia nos coloca novas exigências de higienização e também quarentena dos materiais recicláveis nas unidades de triagem. Isso é feito para minimizar os riscos para você e os catadores de se contaminarem com o coronavírus. Lembrando que você, como consumidor, gerador de resíduos, é um elo da cadeia de reciclagem. E os catadores, lá na outra ponta, que são as unidades de triagem, são o outro elo. São eles que vão manusear as embalagens descartadas por você. Portanto, proteja-se do coronavírus e proteja o outro também.
Você deve fazer isso tomando todos os cuidados de higienização com as embalagens que você traz para sua casa. Aquelas das compras do supermercado, dos mercadinhos do bairro, das entregas de alimentos, dos medicamentos que vocês pedem em casa. Caso você esteja gerando resíduos como luvas e máscaras descartáveis, estas não devem ser colocadas no mesmo saco que os recicláveis. Você deve colocá-los dentro de um saco plástico, fechá-lo e só depois depositar dentro dos rejeitos. E se em sua casa existir alguém doente ou com suspeita de Covid-19, que esteja em quarentena? Nesse caso, os resíduos devem ser embalados em sacos duplos, preenchendo no máximo 2/3 da capacidade de volume do saco, para facilitar a vedação e também evitar rompimento. Coloque os resíduos dentro do primeiro saco, retire o ar e dê um nó duplo. Coloque dentro de um segundo saco, retire o ar e feche também com um nó duplo. Depois dessa vedação, coloque para a coleta comum ou de rejeitos, como você já aprendeu aqui. No caso da pessoa infectada estar recebendo cuidados médicos no domicílio, então deve-se solicitar ao responsável pelo tratamento a destinação adequada dos resíduos por ele gerados. Agora que você já tem consciência da sua responsabilidade, faça a sua parte.